turma, agora abram o livro em História, página 134, onde iremos continuar falando sobre as primeiras trocas comerciais. Subtópico: novas relações e produtos. Acompanhem a leitura. A maior oferta de alimentos possibilitou a melhoria das condições de vida e de alimentação dos grupos humanos, que se tornaram cada vez mais numerosos. O surgimento de uma produção agrícola voltada para o comércio favoreceu o aumento das trocas. Nesse período, ferramentas, utensílios de cerâmica e vestimentas também passaram a ser produzidos com o objetivo da troca. Nos grupos maiores, cada membro da família ficava responsável por uma tarefa. Assim, teve início a especialização do trabalho. Enquanto alguns trabalhavam nas plantações, outros se dedicavam a cuidar dos animais ou a produzir objetos, como enxadas, foices, machados, pilões e tecidos. Turma, como eu expliquei na aula passada, a partir do momento em que esses primeiros grupos passaram a cultivar, a trabalhar com a agricultura e a criar os animais, houve uma grande oferta de alimentos. E essa grande oferta de alimentos trouxe a eles melhores condições de vida. Eles viviam com melhores condições de vida do que os homens do Paleolítico, já que eles tinham uma alimentação mais diversificada. Na aula passada, eu também expliquei que o comércio surgiu por meio das trocas de mercadorias agrícolas. Mas, além dos produtos agrícolas, eles também trocavam as ferramentas, as panelinhas de cerâmica e trocavam até as vestimentas. Turma, e todos da família trabalhavam. Eles dividiam as tarefas. Uns trabalhavam como artesãos, outros trabalhavam fazendo os objetos de cerâmica, outros ficavam encarregados de produzir as armas, os machados, foices, facas, e outros ficavam responsáveis pelo preparo da terra. Então, cada membro da família possuíam uma atividade específica. Certinho, turma? Trocas e valores. Continuem acompanhando. Aos poucos, os grandes grupos passaram a estabelecer valores diferentes para cada tipo de produto, conforme o tempo necessário para produzi-lo. Se uma atividade ou um produto necessitava de certa quantidade de tempo de trabalho, cada um deles teria um valor específico. Por exemplo, um agricultor arava, semeava, irrigava a terra e depois de alguns meses colhia o cereal. Uma artesã
levava semanas para lavar, cortar e costurar o couro do animal para fazer um par de sapatos. Um caçador, por sua vez, poderia abater várias aves para o consumo em um único dia, mas ainda assim ele precisava esperar a época do ano adequada para caçar. De acordo com essa ideia, passaram a estabelecer correspondência de quantidade entre os diferentes produtos. Por exemplo, 4 cestos de peixes poderiam corresponder a um par de sapatos feitos pela artesã, mas ainda havia a troca direta de um produto por outro. Turma, os primeiros grupos humanos começaram a praticar o comércio por meio das trocas diretas. Ou seja, trocavam o que eles haviam produzidos por itens que outros grupos produziam, com a quantidade que eles bem entendessem. Mas com o tempo, as coisas foram mudando e eles passaram a colocar valores diferentes para cada tipo de produto, considerando o tempo de trabalho empregado na produção. Por exemplo, os produtos que levavam bastante tempo para serem cultivados, para serem produzidos, possuíam um valor maior do que os produtos que eram mais rápidos para serem produzidos. Como a leitura nos diz, naquela época, 4 cestos de peixe poderia ser trocado por um par de sapato. Como pescar os peixes seria bem mais rápido do que fazer os sapatos, a quantidade dos cestos de peixes teriam que ser muitas para assim trocar por um par de sapatos. E isso porque eles passaram a estabelecer os valores considerando o tempo de trabalho da produção. Passem a página e coloquem na página 135. Nessa quarta questão, vocês irão explicar como ou porquê que esses primeiros grupos começaram a estabelecer os valores, começaram a colocar preço nos produtos que eles trocavam. E na quinta questão, vocês irão encontrar nesse caça-palavras nomes de alguns produtos que eles costumavam trocar, ok? Próxima página, o surgimento da moeda. Há mais de 6.000 anos, realizar uma troca comercial não era muito simples. Uma tecelã, por exemplo, teria de encontrar um agricultor que estivesse interessado em seus produtos e, ao mesmo tempo, possuísse os produtos de que ela precisava. Para facilitar essas trocas, passou-se a usar um produto como uma espécie de moeda. Os primeiros grupos familiares usavam sementes de trigo abundantes na natureza e fáceis de transportar. Para conseguir alimentos, a tecelã não precisaria mais oferecer tecidos em troca de arroz, por exemplo. Ela poderia utilizar determinada quantidade de sementes de trigo e o agricultor poderia utilizar as sementes que recebeu para realizar novas trocas com outras pessoas que tivessem produtos de que ele precisasse.
Desse modo, o comércio ficou mais fácil e dinâmico, pois vender e comprar se tornou operações separadas. Com o passar do tempo, as trocas comerciais deixaram de ser diretas. Turma, na verdade, não era fácil realizar uma troca de produtos naquela época. Por quê, tia? Porque a pessoa tinha que sair andando, procurando alguém que produzisse, né, o produto que ela queria. E essa pessoa tinha que estar interessada no produto dela também, para que a troca desse certo. E pensando nessa dificuldade, digamos assim, para facilitar a troca, é que eles passaram a usar sementes de trigo como moeda. Utilizavam as sementes de trigo para realizar os pagamentos dos produtos. Então, se eles queriam realizar a compra de um produto, eles pagavam com uma certa quantidade de sementes de trigo. Muito bem, turma. Na atividade da página 137, questão 6, vocês irão explicar o que mudou nas trocas comerciais após o uso das moedas. Na 7ª questão, vocês irão observar as imagens e relacionar cada troca representada nas imagens com as descrições corretas. E na 8ª irão pesquisar as moedas que existem no mundo atualmente, anotando o nome da moeda e o país que ela pertence. Certinho, turma? Aqui finalizamos a nossa aulinha de história e até a próxima aula.